A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 10 de novembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre a história dos Jogos Abertos do Interior. Conversamos com o ex-tenista bauruense Carlos Eduardo Cury, campeão dos Jogos em 1960. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. E o programa de hoje terá a participação de Carlo Napolitano, Zeca Marques, Fernando Martins, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. Vamos aos destaques de cada integrante da mesa. Começamos com o Zeca Marques, que via Skype traz as suas considerações iniciais. Olá, Zeca! Um abraço a todos os amigos do Observatório do Esporte. Eu vou falar sobre comemorações de jogadores no futebol e em outras modalidades, comportamento da torcida do Palmeiras em Araraquara no último domingo, Larry Chamel no Jô Soares nesta semana, e o Bauru Basquete, e um workshop sobre esportes na Unesp do qual participei nesta semana. Hoje na mesa teremos a participação também de Carlo Napolitano, voltando da sua folga. Olá, Carlo, quais os seus destaques aqui hoje? Folga não, estava num congresso em Niterói, foi bem legal lá a participação em duas mesas, em duas atividades relacionadas ao direito. Eu vou falar hoje um pouco da construção de um novo velódromo para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, e também um pouco sobre o convite que o Felipão recebeu para ser consultor do Ministério dos Esportes. Quem faz parte da mesa também é o Fernando Martins. Olá, Fernando, quais os seus destaques? Bom, fazer um rápido comentário sobre o julgamento da partida entre Palmeiras e Internacional, que foi realizado na última quinta-feira. E também comentar sobre o baixo nível de futebol que eu presenciei no último final de semana. Então a partida Bahia e Portuguesa, viu, Zeca Marques? Pergunta agora os destaques de João Paulo Benini, nosso querido Papa. Bom, como o Zeca já falou, né, vai comentar sobre basquete, eu também vou trazer o esporte da bola laranja para a gente discutir um pouquinho essa desclassificação do Pascoaloto Bauru frente à equipe de São José na última quinta-feira. São José veio aqui e ganhou dentro da panela de pressão. Luiz Moraes, o que você traz pra gente? Bom, eu venho destacar a vitória de Kimi Raikkonen no último domingo, aí, depois de praticamente 3 anos fora da Fórmula 1, em sua temporada de retorno, conseguindo aí uma vitória importante. Bom, vamos começar as vaias e os aplausos por Zeca Marques. Um abraço a todos os amigos do Observatório do Esporte. Na semana passada falávamos sobre o Túlio Maravilha em busca do gol 1000. Eu falei que ele tinha feito um jogo do Botafogo contra o Madureira. Não foi Madureira, foi Boa Vista. E depois desse jogo, o Túlio fez uma outra partida pelo Sub-23 do Botafogo contra o Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O Botafogo ganhou por 1-0, mas mais uma vez o Túlio passou em branco. Túlio ainda em busca do seu gol 1000. Faltam 7. Talvez com 60 anos ele consiga fazer os 1000. Não, Carlão, é só ele se inscrever na Atlética de Bauru e disputar o Inteiro Unesp, que começa na próxima semana. Será em Jaboticabal, é isso, garotos? Exatamente. Eu ia sugerir a Copa Golden Master que tem aqui em Bauru também, que sempre são resultados largos. Ele poderia, não, mas de o repente... Interunesp eu acho que ele consegue, ele vai fazer o gol 1000 pela camisa amarela e azul da equipe de Bauru. O meu primeiro comentário eu participei de um workshop na Unesp na última quinta-feira em São Paulo, na sede da Fundo Unesp, e esse workshop tinha o título Unesp nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. É uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp. A ideia é verificar quais as contribuições que docentes e unidades da Unesp podem oferecer
no sentido de se criar um organismo, um instituto que se dedique ao esporte na nossa instituição. Seria uma espécie de instituto multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, que reuniria várias competências, vários saberes para promover pesquisas e cursos de pós-graduação na área do esporte. Eu fiquei muito contente com a iniciativa, porque foi uma possibilidade, inclusive, de divulgar o trabalho que a gente faz em Bauru, com o GCF, com o Observatório do Esporte. E, para minha surpresa, os pró-reitores de pós-graduação e de pesquisa ali presentes conheciam o trabalho do Observatório e, mais, diziam que gostavam muito do tipo de programa que nós veiculamos aí na Rádio Unesp FM. Então, eu acho que nós temos um ótimo produto nas mãos, precisamos saber divulgá-lo mais, e conto com a participação de toda a equipe do GCF, no sentido de podermos oferecer algo para esse Instituto do Esporte que a Unesp pensa em criar, buscando parcerias e fomentos com as agências de auxílio à pesquisa no Brasil e no estado de São Paulo. Ô Zeca, então, diga, cara. Uma pergunta, esse Instituto do Esporte estaria vinculado ao IPRE lá de São Paulo? Olha, na verdade é uma ideia, foi criado o Instituto do Mar pela Unesp e o Instituto do Esporte ele ficaria configurado mais ou menos nos mesmos termos. Na verdade é uma ideia embrionária, não se sabe ainda qual a formatação desse instituto, nem onde ele ficaria sediado, pelo menos eu não sei, mas o que me deixou muito contente é o fato de a Unesp, de uma maneira um pouco pioneira, vislumbrar a possibilidade de criar um organismo que se dedique a analisar o esporte a partir de um olhar acadêmico e a partir de uma oferta de possibilidades de formação profissional, né? Mais detalhes eu não tenho, eu acho que a própria Unesp também não tem, mas o que eu queria destacar é justamente isso, a iniciativa e o fato de a equipe de Bauru, né, Bauru é a única unidade da Unesp que tem cursos de comunicação. Eu acho que a nossa contribuição é essa. Como é que a comunicação pode oferecer uma competência para a formação e para a pesquisa de trabalhos na área de esporte? De todo modo, parabéns para todos nós, né? Sim, eu fico contente porque o Observatório do Esporte ele é muito bem visto, muito bem aceito pela nossa instituição e acho que a gente tem que continuar se esmerando, se esforçando para oferecer um programa que, como a gente já disse várias vezes, oferece um olhar bastante diferente da cena esportiva e da imprensa esportiva daquilo que a gente tem na imprensa e na mídia comercial tradicional, né? Bom, dito isto, eu queria primeiro fazer uma referência a, mais uma vez, um comportamento condenável da torcida do Palmeiras na última partida de domingo passado em Araraquara, Palmeiras 2, Botafogo 2. As transmissões do jogo não mostraram o confronto que houve entre torcedores do Palmeiras e a Polícia Militar. Torcedores queriam invadir o campo de jogo depois que o Botafogo fez o segundo gol e ficou 2-1. E eu acho que o Palmeiras só está jogando em Araraquara e vai jogar agora com o Fluminense em Presidente Prudente por força do mau comportamento da sua torcida do Pacaembu na partida contra o Corinthians, né? Então, mais uma vez, a gente percebe que não adiantou essa punição. E já discutimos isso no programa. A punição melhor para o Palmeiras seria jogar em São Paulo com portões fechados. Porque, veja, quando esses jogos vão para o interior, aí a adversária, a visitante, também é penalizada. É penalizada porque tem deslocamentos maiores. A logística, por exemplo, para o Fluminense sair do Rio e vir para São Paulo é uma. Para ele sair do Rio e ir para Presidente Prudente é completamente diferente. Então, eu acho que quem está sendo penalizado nesses casos é o time visitante, não é o Palmeiras. E, obviamente, tudo isso demonstra esse drama que o Palmeiras vive. É um pouco rumo à segunda divisão, mas eu acho que as punições têm que ser exemplares para que a gente possa disciplinar a prática do esporte no nosso país. Ô Zeca, diga, Carlos. A Folha divulgou hoje que a Federação Paulista de Futebol proibiu a presença da mancha verde, ou uma mancha alviverde, nos jogos do Palmeiras. Então talvez esse seja já um caminho para se evitar essa onda de violência.
Mas mancha alviverde é a antiga mancha verde, que também foi suspensa pelo Ministério Público nos anos 90. Não é? Eu acho que isso não resolve. Acho que a maior punição é quando o clube tem a renda subtraída a partir do momento que joga com portões fechados. A torcida vai se sentir penalizada. E aí, o torcedor comum também vai se insurgir contra esses arruaceiros que provocam distúrbios numa praça esportiva. Né? Mas, enfim, esse é um comentário. Obviamente que eu gostaria que o Palmeiras não caísse. E agora eu estou preocupado, né? O Fernando vai falar do jogo da Portuguesa. Estou preocupado que acho que haverá Portuguesa e Palmeiras na Série B em 2013. Espero que isso não aconteça. Acho que a Portuguesa tem condições de se safar. Mas esse é um outro comentário. Bom, podemos assistir os jogos lá em São Paulo. Eu, você e o Tuca. A gente vai mandar no Canindé. Agora vocês não sei onde é que vão mandar os jogos, porque o Palestrão não vai estar pronto até a Série B do ano que vem, não é? Se pedir com muito jeitinho, a gente pode emprestar a Fazendinha. Olha, eu não vou nem comentar uma observação tão desmedida de sentido como essa do nosso João Paulo Benini. Zeca, é pro nível do futebol, a Fazendinha tá ótimo. Perfeito. A gente não joga em lugares com diminutivo, meu cara, só aumentativo, entendeu? Então é o seguinte, eu vou falar de algo que acho que você conhece mais, que é basquete, meu caro João Paulo. Quem assiste aos programas do Jô Soares deve ter percebido que na última quarta-feira houve uma visita inusitada do Chamel, o jogador norte-americano que atua no Pinheiros, e o Larry, nosso velho conhecido, jogador de basquete, naturalizado brasileiro que joga no Bauru Basquete. A entrevista, em determinado momento, deu para perceber que foi realizada em outubro. Portanto, não foi realizada agora, às vésperas desse confronto entre o Bauru Basquete Foi na terça-feira da semana passada, Zeca. A entrevista? Exato. É porque em algum momento o Larry fala, estamos em outubro, né? Então, pelo que você me diz, a entrevista foi feita no dia 30 de outubro, é isso? Exato, foi terça-feira. Então, 30 de outubro, demorou para ser exibida, foi exibida mais de uma semana depois, no dia 7. Eu acho que o Jô Soares não foi muito bem instruído e pautado, porque ele ficou naquele folclore dos problemas linguísticos que os dois enfrentam no Brasil, pelo fato de falar inglês como língua materna, mas havia alguns detalhes que eu acho que poderiam ter sido aproveitados melhor, né? Por exemplo, o fato de o Larry ter se naturalizado e ter se esforçado para cantar o hino brasileiro. Isso não foi explorado na entrevista, né? Agora, o interessante é que depois colocou-se uma cesta de basquete ali no estúdio da gravação. O Larry acertou todos os arremessos, o Chamel não acertou nenhum. O Chamel acertar uma bandeja embaixo da cesta. Sobre essa entrevista do Jô, eu te digo mais. Faltou muito preparo por parte da produção do programa e do próprio Jô. O Larry, pré-Olimpíadas, foi o grande assunto esportivo do país. Então o Jô tinha a obrigação de saber que o Larry era naturalizado brasileiro e que ele tinha disputado as Olimpíadas com a camisa verde e amarela. Independente se ele foi bem ou não foi bem. Agora isso, a hora que a produção convida determinado atleta para fazer parte do programa, faltou um pouquinho mais de carinho para tratar o tema. E concordo com você, as dificuldades linguísticas tinham que ter sido deixadas de lado e explorado muito mais essa questão no jogador vir de fora, se adaptar ao país, como o Larry se adaptou, o próprio Chamel também, os dois falam português muito bem. Então, mais uma vez o Jô decepcionando. Pelo que eles falaram, até a altura da cesta de basquete estava errada, né? Tava errado. De fato, visualmente, não percebi que estava muito alta. Mas, enfim, eu fiquei assim com um sentimento de frustração, porque a gente conhece de perto, né, essa realidade do Larry, especialmente, e o quanto que a entrevista foi pouco aproveitada, no sentido de mostrar um pouco mais a realidade de estrangeiros que vêm para cá, né, para jogar um esporte muito americano como o basquete. Uma entrevista burocrática. Burocrática ali, naquela ironia que o Jô sabe fazer muito bem, muito humor, mas eu acho que para quem conhece um pouco a realidade deles e do basquete brasileiro, ficou muito a dever, né? Bom, e por último, eu só queria comentar a campanha do São Paulo na Copa Sul-Americana, venceu categoricamente, né? Sem margem para dúvidas, o Universidade de Chile por 5-0 na última quarta-feira. Mas o que me chamou a atenção foi quando o Rafael Tolói marca um gol de falta, algo que tem sido comum no futebol brasileiro, as comemorações de jogadores que
de maneira para mim um pouco indevida, até inadequada, começam a bater, dar tapas na cabeça dos jogadores que marcaram o gol. Eu sei que isso obedece a uma brincadeira, a um espírito de camaradagem que há em alguns grupos, mas eu não consigo imaginar que uma pessoa que marque um gol, seja o primeiro ou o segundo da carreira, seja agraciado pelos seus colegas com tapas na cabeça, né? Todos nós que em algum momento tivemos alguma briga de infância ou de juventude na escola, sabemos o quanto que é complicado levar um tapa na cabeça, mesmo um tapa no sentido de comemoração. Ainda mais para quem não tem cabelo, né? Exatamente. E aí eu acho que isso demonstra um comportamento que é típico, né, de reuniões de pessoas em que só há homens, é muita testosterona junta, né? E aí passa-se a fazer brincadeiras de extremo mau gosto, como aquelas, por exemplo, quando alguém faz aniversário durante um treino e é agraciado não só com tapas na cabeça, mas com ovos e farinha que são jogados em cima do jogador dentro do gramado de treinamento. Ô Zeca, me permite uma observação. Eu acho uma infantilidade dos jogadores agirem dessa forma. Eu não fico imaginando, por exemplo, os nossos colegas aqui de mesa defendendo o TCC agora no final do ano e com aprovação receberem tapas na cabeça e ovos na cara. É uma infantilidade. O camarada é um cozinheiro, cozinha uma comida boa no restaurante, você vai lá e dá tapa na cabeça do cara. Era justamente essa comparação que eu ia fazer. Imagina quando a gente acaba de fazer uma palestra num evento, né? A palestra boa, bem feita, bem proferida, o público via até nós, professores, para poder parabenizar, dando tapas na cabeça. Então, acho que você falou a palavra-chave, muita infantilidade. Eu imagino que em outras modalidades, né, inclusive nas modalidades femininas, aconteça coisas do tipo. Como a gente vivencia muito mais o universo e o cotidiano do futebol, isso salta aos olhos, né? Mas eu acho que pessoas do mesmo sexo que ficam muito tempo juntas, isoladas, tendem a tomar e adotar comportamentos um pouco infantis, e eu acho que esse comportamento, para mim, não engrandece quem pratica futebol. Bom, antes de passar para Carlos Napolitano, só deixar uma menção honrosa ao professor Jefferson Goulart, que veio semana passada, aplaudiu o time do São Paulo e, curiosamente, São Paulo faz 5-0 na atual campeã da Sul-Americana. Eu encontrei o Jefferson Goulart no dia seguinte da goleada e eu admiti que talvez o tricolor paulista ali esteja um pouco favorito para a competição sul-americana, mas eu ainda acredito no Grêmio ali, sem querer ser parcial. Mas passando agora para você, Carlos Napolitano, quais os seus destaques? Depois da minha folga, né, Luiz? Estou de volta aqui. Mas, ô Carlão, congresso em Niterói, a praia ali, a Baía de Guanabara cercando. Congresso bom esse. Foi, eu pretendo voltar várias vezes a congressos similares. Mas aí que me chamou a atenção nessa estada minha lá em Niterói, no Rio de Janeiro, foi a notícia divulgada pela Folha de São Paulo na última segunda-feira, que o governo carioca vai derrubar o velódromo construído para o PAN 2007 e vai construir um novo velódromo para as Olimpíadas de 2016. O que assusta são os valores. Foram gastos 14 milhões de reais para fazer o velódromo para o PAN, que será derrubado, e serão gastos agora 134 milhões para fazer o novo velódromo, uma capacidade maior, com a maior possibilidade de visualização da corrida de bicicleta, sem que tenha pilastras ou pilares no meio do velódromo. E o que me chamou a atenção foi uma reclamação dos cariocas de que o Eduardo Paz, durante a campanha, fez várias promessas e agora está descumprindo. Durante a campanha eleitoral, ele mencionou que não faria essa derrubada do velódromo antigo e que não faria a construção de um novo. E por falar em derrubada, a escola Friedenreich, que fica dentro do complexo do Maracanã, e é a 10ª escola em desempenho no país, pode estar com seus últimos dias ou com seus dias contados, porque querem fazer no local exato onde é a escola hoje, uma escola pública. Eles querem fazer uma quadra de aquecimento para os atletas. Então, acho que a mão está um pouco invertida. Quem me deu essa notícia hoje pela manhã foi meu filho, Pedro. Ele falou que ele viu uma reportagem na televisão com algumas crianças que estudam nessa escola e que estão revoltadas com isso, que é razoável, né? Privilegiar uma questão comercial, esportiva como a Copa do Mundo
e deixar de lado o sistema educacional, como a escola, um equipamento que as crianças possam estudar e ter a sua educação ali. Mas o que me chamou muita atenção nessa questão são promessas de campanha que foram feitas pelo Eduardo Paz e agora, logo depois das eleições terem sido confirmadas, ele volta atrás e com gasto exorbitante, né? Alguma coisa está errada. Se não foi possível aproveitar um equipamento esportivo no valor gasto de 14 milhões, é também muito esquisito se gastar também 134 milhões para fazer um novo. E outra pergunta também que se pode fazer é, você construiu para o Pan-Americano visando para os Jogos Olímpicos, como se dizia na época, por que tem que demolir e construir um novo, né? O projeto sai todo errado desde lá do começo. Mas isso também já tinha sido enfrentado com o Parque Aquático Maria Lenk, que não tem a capacidade de público necessária. O parque vai ser colocado no chão para ser construído um novo. Então, na realidade, isso é o modus operandi dessas grandes competições. Constrói-se, derruba-se e aí depois cria-se meus amigos, um objeto muito maior. Eu queria lembrar os amigos que no Brasil uma das formas mais fáceis de desviar recursos públicos é por meio de obras de construção civil. Então eu daria um outro exemplo. O Autódromo de Jacarepaguá foi desativado para se construir ali o Parque Olímpico, né? E o autódromo será construído em outro local, provavelmente na zona oeste do Rio também, né? Então eu queria até saber do Luiz Moraes quais as lembranças que ele tem do autódromo Jacarepaguá. Eu acho que o Barrichello nunca triunfou em Jacarepaguá, ao contrário do Nelson Piquet. Eu ia dizer exatamente isso. O Barrichello mal chegou a correr em Jacarepaguá, até em outras categorias. Mas realmente é muito triste o que fizeram com a pista, porque é uma pista consagrada. Em questão de história, tá ali ao lado de Interlagos aqui no Brasil e na América Latina. E é triste, né? Porque eles simplesmente demoliram uma lembrança histórica de vários apaixonados por esporte, não apenas pela Fórmula 1 ou pelo automobilismo. E promete construir um novo autódromo, mas é muito difícil até que saia do papel, a não ser, claro, que a FIA chegue um dia ali com o Bernie Eccleston, converse ali com o Eduardo Paes, né, o atual prefeito, e combine uma pista de rua ali, dão algum jeitinho, mas é muito difícil que saia um novo autódromo. Mas o que me chamou muito a atenção nessa notícia foi o descaso com o dinheiro público. Aí parece-me que a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas é um grande motivo para descaso e para desvio de verba, Zeca. Exatamente, é isso mesmo. O meu segundo comentário de hoje é a respeito da participação do Luiz Felipe Scolari como consultor do Ministério dos Esportes. Essa notícia também saiu na última segunda-feira, foi divulgada durante a semana essa participação. Ele esteve no Recife fazendo alguns trabalhos relacionados ao Ministério do Esporte como consultor, né? E essa primeira atividade do Felipão como consultor seria uma palestra sobre oportunidades no esporte para jovens. Então eu proporia aqui para a mesa alguns outros temas que o Felipão também poderia palestrar, discorrer sobre o assunto. Como ganhar dinheiro e rebaixar o time do Palmeiras, porque, ao que eu sei, ele continua recebendo salários do clube e o time está aí à beira da segunda divisão. E isso é uma coisa que me chama a atenção, ou seja, até um colega aqui de trabalho que ele falava que tem gente que cai para cima, né? E me parece que o Filipão caiu do Palmeiras, mas continua em evidência. Eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Acho que o Filipão, ele ainda vive dos louros da conquista do Mundial. O Filipão tem uma década de 90 brilhante, quando conquistou 2 títulos de Libertadores, foi 2 vezes vice-campeão mundial com o Grêmio e com o Palmeiras. Teve o seu ápice em 2002, mas lá se vão 10 anos. Fez um trabalho que eu julgo um bom trabalho na seleção portuguesa, mas de 2007 para cá, quando ele pega o Chelsea e não consegue levar Drogba, Terry e companhia ao título, tanto que ele cai no meio da temporada, de lá para cá o Filipão só enrolou. Ele só viveu daquele passado glorioso e não produziu quase nada de relevante. O título da Copa do Brasil do Palmeiras esse ano eu julgo muito mais circunstancial do que por um excelente trabalho do Filipão. Porque se tivesse sido um excelente trabalho, ele não teria se desmoronado no segundo semestre. Por isso eu julgo circunstancial. E a gente vê que hoje, o mesmo elenco que ele tinha à disposição é o que está caindo hoje para a segunda divisão. Para mim é isso, é a história segurando a pessoa
num cargo alto, num cargo de destaque. Agora é a vez de Fernando Martins tecer seus comentários. Eu vou falar sobre o julgamento que ocorreu na última quinta-feira no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre o pedido do Palmeiras para a impugnação do jogo contra o Internacional, que ocorreu no dia 27 de outubro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terminou com a derrota do Palmeiras pelo placar de 2-1. O pedido do Palmeiras era referente ao gol anulado de Barcos, né, onde o jogador empurra a bola para o gol com a mão direita. Segundo o Palmeiras, o gol que foi validado e segundos depois invalidado teria sofrido intervenção de recursos tecnológicos vindos de fora. Teriam avisado o delegado, ele teria perguntado e teriam avisado o delegado da partida, Gerson Baluta, de que teria acontecido a irregularidade. No julgamento que aconteceu nessa quinta-feira, todos os 9 votos dos relatores foram negados sobre o pedido do Palmeiras. E não aconteceu a impugnação, tirou o asterisco do calendário, tirou o asterisco do Campeonato Brasileiro, da tabela, e não cabe recurso, porque segundo o STJD não houve provas suficientes e foi negado o pedido do Palmeiras. Permite uma observação? Sim. A crise tá tão feia que até no tapetão o Palmeiras perde. E perde goleada, 9-0. Mas e essa derrota era a derrota que todo mundo já sabia que ia acontecer, né? E todo mundo esperava, porque seria inadmissível reverter um jogo tendo em vista um gol de mão do centroavante. Ô, Carlão, placar agregado é 11-1. O jogo e o placar do STJD. Então, concluindo que ao mesmo tempo é um aplauso e uma vai, um aplauso para o STJD que negou, que na minha opinião tá certo, e uma vaia ao Palmeiras, porque a grande questão, que é a minha vaia, é se fosse nas primeiras rodadas do Brasileirão, iria ter toda essa repercussão? Se o Palmeiras não tivesse para cair, ia ter essa discussão toda em volta do lance? Essa é uma grande questão que a gente acho que não aconteceria. É uma maneira, né, de jogar a culpa na arbitragem e não no time, né? Porque aparece depois sites como o Placar Real, que eu acho até uma iniciativa boa, né? Que eles pegam os erros de arbitragem, fazem um placar real e mudam a tabela do campeonato de acordo com aquele placar que seria o verdadeiro da partida. Mas eu acho muito superficial você falar que um pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo, um pênalti não marcado e o jogo, sei lá, ficou 0-0, possa influenciar no 1-0. Porque isso pode fazer com que o time que esteja perdendo vá para cima ou outras coisas. As circunstâncias do futebol, elas são tão momentâneas que um gol anulado a 30 segundos, ele muda a cara de uma partida inteira. Com certeza. Principalmente se esse gol anulado for do time visitante, que vai, normalmente já tem uma estratégia defensiva, vai fechar ainda mais um ferrolho. Então, esse placar real acho até legal como folclore do futebol. Agora, pegar isso como base para discussão, acho que é um pouco demais. E eu não tiro a razão do Palmeiras, claro. Se houve intervenção de fora, tem que ser investigado, tem que cobrar essa investigação, tem que punir os árbitros, tem que punir o delegado se realmente houve essa intervenção, tem que punir até o repórter que passou esse resultado. Só que a questão é que o Palmeiras está indo ao tribunal para defender a validação de um gol de mão. Era um puro interesse próprio por estar quase caindo para a segunda divisão e não visando o bem do campeonato, visando o bom futebol, visando uma melhoria da nossa desastrosa arbitragem que a gente tem hoje. Você está coberto de razão, são duas coisas. Uma é o uso indevido de equipamentos eletrônicos, de filmagens para validar uma partida ou não, e a outra é pedir a anulação do jogo tendo em vista um gol de mão. Então, o Zeca me perguntou na terça-feira se eu acreditaria na anulação da partida. Eu disse que não, fui categórico, cravei. Falei, não vai ser anulado, não tem possibilidade de ser anulado, porque senão validaria um gol ilegítimo, ilegal, de mão, que como o Zeca sempre comenta aqui nos programas, é antiético. Não faz parte do jogo fazer gol de mão. E o que pouca gente falou, eu praticamente não vi ninguém falando, é sobre o maior prejudicado dessa história toda, que seria o Internacional, que poderia perder seus pontos da vitória que ele conseguiu por causa de um gol de mão. Bom, a minha vaia vai pela partida que eu presenciei no último final de semana, no dia 4 de novembro, que eu voltei para minha terra, Guarulhos, e eu pude estar presente ao Canindé para assistir a partida entre Portuguesa e Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão. A expectativa que eu tinha era de ter um jogo movimentado, com chance de gols, que os dois times corressem muito, porque os dois estão próximos da zona de rebaixamento, e justamente o que eu não vi foi isso. Foi uma partida muito chata, com muito bicão pra lá e pra cá,
com erros grotescos, assim, de tática, erros táticos absurdos. Também os técnicos entraram os dois com 3 volantes. E a atitude também, o técnico da Portuguesa, que tava perdendo o jogo, só teve quando realmente tava perdendo o jogo. Enquanto o time tava apático no 0x0, ele tava tranquilo. Então, 2 times que estavam brigando pela zona do rebaixamento não estarem interessados na vitória, tanto o Bahia quanto a Portuguesa, foi algo assim que eu achei muito estranho. Também o camisa 10, o Moisés, que é muito irregular, às vezes faz partidas mais ou menos, mas nessa partida que eu assisti foi muito mal. Um camisa 10 que só toca de lado, assim, eu acho uma coisa muito estranha. E justamente assim, o gancho que eu quero tirar disso é que depois que acabou a partida, eu tava com meu primo, que é técnico de futsal, meu primo Geraldo Luiz, ele é técnico de futsal de uma equipe de Guarulhos, a gente foi assistir uma partida do time dele em DVD. E aí a gente tava, justamente depois do jogo, eu tava pensando muito de como isso, de muito bicão pra lá, o jogador não sabe cumprir função tática. E a gente foi assistir esse jogo em DVD depois, e meu primo até me explicou um pouco disso, que talvez seja uma das possíveis causas desse baixo nível do nosso futebol. No futsal, que é da onde a origem do futebol de campo, todo jogador de campo passou pelo futsal, nas categorias menores, sub-9, sub-11, sub-13, que é a qual meu primo é treinador, a gente vê uma coisa absurda de ver, que tipo, eu até demorei pra acreditar, que é por exemplo, do sub-13, que é a categoria que eu assisti o jogo, o goleiro, ele pega a bola no gol, com a mão, a principal jogada do time, com a mão, joga pro alto, dá um bicão pra frente. Todas as vezes, todas, sem exceção. O time do meu primo que ele tava me explicando era contra isso, mas ele tava me explicando, e eu inclusive já assisti vários jogos com ele, eu sempre nas férias vou assistir aos jogos do futsal de Guarulhos, das divisões de base, e todos os jogos realmente é isso. O goleiro pega a bola, dá o bicão pra frente. E aí, como é uma fase de formação do jogador, 9 anos de idade, 11 anos, 13, 15 anos, sempre tem um maiorzinho que o outro, então ali ele põe ele pra ganhar a bola lá na frente e que se dane. O cara não aprende a sair jogando, não aprende a tocar a bola, até porque quando você vai ensinar isso pra criança, ela vai errar muito. Então ele não quer correr esse risco de tomar um gol, porque a criança errou lá atrás. Essa questão da base de formação do jogador, é só você observar a Copa São Paulo de Júnior, ou a Taça BH, Campeonato Brasileiro Sub-20. A Copa São Paulo teve como campeão em 2005, 2006, por esses anos assim, o Figueirense, o Rio Branco, que não revelou ninguém. Porque era um time fechadinho, que jogava no contra-ataque e matava o jogo contra uma base como, por exemplo, a do Corinthians, que foi campeão neste último ano, mas que revelou ali alguns jogadores. Porque os caras formam times na base para ser campeões daquele torneio e não em revelar o jogador, em treinar fundamentos. Bem isso. Então acaba acontecendo isso. O cara dá um chutão pra frente, tem um moleque ali de 17 anos, um pouco maior, mais forte, que aguenta o tranco e ganha do zagueiro. E isso faz ali que o time acaba levando algumas taças. É uma nova tática do futebol, né? A tática da bola rifada. Chuta pra frente. É muito e vê futebol de resultado e pouca qualidade, né? Como o Luiz bem lembrou, Taça São Paulo Futebol Júnior, Taça BH, você vê muitos times que chegam às fases mais agudas apresentando um futebol de um nível muito baixo. Não tem uma troca de passes, 4 ou 5 passes. Um fato, porque os gramados também não colaboram, não são gramados de primeira linha, e outros porque os jogadores não têm capacidade técnica de fazer isso. E a hora que chegam no futebol profissional, vai cobrar. Então eles podem até por disposição física conseguirem ir mais longe, mas não vão ter um toque de bola refinado. E muito em função de se montar times na base para ser campeão e não para revelar jogadores. Felizmente, alguns times grandes estão corrigindo isso. Alguns casos que eu posso citar é o Fluminense, o Curitiba, que estão começando a fazer trabalhos na base melhor. O Internacional, você vê sempre revelando jogadores, e você não vê um time do Inter levando a Copa São Paulo de Júnior, às vezes sai nas quartas, nas oitavas de final ali, mas é um time que tá... O próprio Fred, Mike, etc. são jogadores que jogaram essas competições, não ganharam, mas saem depois nos times principais jogando muito melhor, porque estão treinando fundamentos. Mas o que eu acho interessante na informação que o Fernando trouxe é a quantidade de volantes jogando nesses jogos. Foram 6 volantes. Talvez seja a explicação do péssimo nível do futebol. Eu me lembro uma frase do Cilinho, técnico do time do São Paulo, campeão na década de 80, que ele falava que quem gosta de volante
é piloto de automobilismo e não piloto e montadora técnico. De carro. E os dois times brigando para não cair. Eu tenho até aqui o nome dos volantes, Ferdinando, pela portuguesa Ferdinando, Léo Silva e Boquita. O Boquita, que já foi camisa 10 do Corinthians na base, era um dos que menos voltavam dos três. Total, os três muito atrás e o Moisés sozinho para criar a jogada. No Bahia era Fael, Jones e Helder. Os três também sem qualidade técnica nenhuma ofensiva. Muita butinada e bicão para lateral e toque certo na bola praticamente Meus não existe. Amigos, estou ouvindo atentamente o Fernando e estou sentindo assim uma certa simpatia pela Portuguesa. O lamento dele demonstra o espírito de quem torce pela Portuguesa. É isso, Fernando? Eu tenho uma simpatia muito grande pela Portuguesa. É o estádio mais próximo de Guarulhos que tem ali para eu ver jogos de qualidade, ou pelo menos que deveriam ter qualidade. Eu já fui em uns 3, 4 jogos e eu comecei ano retrasado aí. Eu pretendo ir muito mais, por isso eu tô torcendo pra Portuguesa não cair, que é onde eu mais tenho oportunidade de assistir esses jogos da primeira divisão. E realmente eu tenho uma simpatia assim pela Portuguesa, meu caro Zeca. Olha, eu vou aproveitar a oportunidade. Uma notícia que acaba de ser publicada no UOL. Nós gravamos o programa na sexta-feira à tarde, como o nosso ouvinte Contumaz já sabe. Vejam só, meus caros. Rio ganha terreno para novo autódromo e prefeito promete roubar Fórmula 1 de São Paulo. Uma notícia que está no site UOL, publicada no dia 9, sexta-feira, 9 de novembro, às 12h41. A notícia diz o seguinte, que o Exército Brasileiro e o Ministério do Esporte assinaram um convênio que garante ao Rio um terreno de 2 milhões de metros quadrados, pertencente às Forças Armadas. Esse terreno vai ser doado à prefeitura, ao Estado do Rio, e será construído então um novo autódromo Deodoro, fica na região de Marechal Deodoro, inclusive onde haverá provas de tiro na próxima Olimpíada, provas de bike. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, diz que a intenção é tirar a Fórmula 1 de São Paulo. São Paulo que fique esperta, diz ele, porque eu quero roubar a Fórmula 1 e trazer outras provas também para o Rio de Janeiro, né? E a pista deve ficar pronta em 2014 e com outros equipamentos que vão chegar, deve ficar tudo finalizado em 2015. Então, meus amigos, vejam que o Exército está doando terrenos para o Rio, fazer o novo autódromo, uma parceria com o Ministério do Esporte, e é aquilo que a gente comentava há pouco. Haja obra, haja construção civil. Meu caro Luiz Moraes, eu acho que quem vai inaugurar esse autódromo será Rubens Barrichello em 2015. Eu espero que saia algum autódromo no Rio, né, para substituir Jacarepaguá, mas não vai ter a mesma tradição e isso pesa um pouco, até para o público querer migrar para esse autódromo de Teodoro. E aí, no caso da FIA, da Fórmula 1 ou de outras entidades, pode interessar se pagar mais. Pagou a mais, eles estão indo para lá. E rapidinho assim, só pra finalizar, como no meio de semana teve Liga dos Campeões e a gente ainda não comentou, acho que a gente não pode deixar passar despercebido, mas duas coisas bem rapidinho. Primeiro é destacar a vitória do Celtic em cima do Barcelona por 2-1, justamente no aniversário de 125 anos do Celtic, e o Barcelona jogando muito futebol, com muita posse de bola, 89% de posse de bola, que é um número incrível, contra 11% apenas no Celtic, e quase 1.000 passes acertados do Barcelona. E uma vaia também ao José Aldo, não ao José Aldo, desculpa, uma vaia ao Globoesporte.com, que realizou a partida Shakhtar e Chelsea, com os comentários de José Aldo, um lutador de MMA. Eu acho, mesmo assim, falando que ele torcia pro Chelsea, eu acho que isso não é uma justificativa nenhuma, inclusive ele torce pro Flamengo aqui no Brasil também. Acho que isso não é justificativa pra colocar um lutador de MMA pra comentar o futebol. E depois quando o Neymar aparece pra comentar o UFC Rio 2 lá, justamente na luta do José Aldo, a gente também criticou aqui, então acho que tem que ser criticado também José Aldo comentando Champions League. Passo a bola laranja para João Paulo Benini. Ela vem quicando e ontem ela tava pegando fogo. Ela tava quadrada? Ela tava em chamas. Quinta-feira à noite, né? Isso, nós gravamos na sexta. Na quinta-feira nós tivemos o jogo 5 do playoff semifinal entre Bauru Basquete e São José, e a bola ontem pegava fogo nas mãos dos bauruenses. Uma partida bastante abaixo da média, num cenário todo propício para que o time voltasse à final depois de 12 anos. A panela de pressão estava lotada, como nos tempos
de Tilibra Copimax 10 anos atrás, não dava nem para respirar direito dentro da panela, a torcida com bandeirão, com faixas, gritando, apoiando, as famílias, que é o grande barato do basquete, é ter muitas famílias, não ter só aquele torcedor profissional. Tudo isso pronto. São José com 3 desfalques, sendo 2 deles jogadores titularíssimos, o Murilo, campeão brasileiro aqui por Bauru, e o Dedé, e além do Chico, que é o grande sexto homem do time. Em contrapartida tinha a volta do Jefferson, que no ano passado foi o carrasco bauruense com uma bola de 3 no último segundo. O placar final da partida foi 100-88 para a equipe de São José. Foi a primeira e única derrota do time bauruense jogando na panela de pressão, mas justamente no dia que não podia. Alguns jogadores que precisam render mais, não renderam durante todo o campeonato, ou renderam contra as famosas galinhas mortas, que essa aí qualquer um consegue render. Então, na partida de quinta-feira, o Fernando Fischer, capitão do time e quem deve puxar a pontuação, ser o maior pontuador, o cestinha da equipe, fez míseros 3 pontos. O Larry ainda fez 15 pontos, mas não foi uma atuação como a gente sabe que o Larry pode produzir. O Jeff Agba, que é um outro norte-americano, pivô do time, simplesmente veio a passeio para o Campeonato Paulista, fez um jogo muito bom, que foi a primeira partida do playoff contra São José. A partida 1. As outras, ele tomou um baile de quem quer que fosse escalado no time de São José. Então, jogadores que precisariam render muito mais, renderam muito abaixo. Então, as jogadas treinadas por Bauru, eles não conseguiam executar, não tinham discernimento para escolher o melhor posicionamento, quem poderia fazer um arremesso, uma infiltração. Ao passo que do lado de São José, mesmo com todos esses desfalques, um time remendado. Em entrevista com o técnico Regis Marrelli antes da partida, eu questionei como que ele faria para montar esse quebra-cabeça. Ele falou, olha, nós estamos muito mais com o coração do que qualquer coisa. Nós vamos sobrar em raça hoje para compensar um pouquinho essa falta de jogadores. João, eu vi pouco do jogo, alguns minutos só no começo do terceiro quarto, mas a impressão que eu tive é que o Fúvio arrebentou com o jogo. O Fúvio arrebentou com o playoff inteiro contra Bauru. Não foi só com o jogo. E já contra a Franca ele já tinha jogado muito basquete. O Fúvio, pra mim, é o melhor armador, aquele armador puro, aquele que pontua muito pouco, mas que distribui o jogo. No Brasil, pra mim, ele é o concurso. É um jogador que tem uma frieza nos momentos necessários, catimba quando precisa catimbar, tanto com a arbitragem como com os jogadores da outra equipe. Então, o Fúvio mandou no jogo. E Bauru sabia desde sempre que, para tirar o Fúvio da zona de conforto, teria que acelerar a partida. O jogo de Bauru é um jogo muito mais veloz, ao passo que o de São José é um jogo pensado, é um jogo cerebral. Troca-se muitas bolas para quem tiver livre arremessar. E Bauru não conseguiu acelerar esse jogo, dar velocidade ao jogo, nem marcar a bola de São José. Nas trocas de passe, eles conseguiam sempre chutar livre. Então, o Jefferson, que era um jogador que ficou 4 partidas fora, em função de uma contusão no joelho direito, o joelho dele estava inchando, ele não jogou a série inteira, voltou ontem e de 8 tentativas, ele acertou 6. Tudo bem, estava com a mão calibrada, não é sempre que vai estar assim, mas ele chutou 8 bolas. Ele não poderia ter chutado 8 bolas. E dessas 8, pelo menos 4 ou 5 foram sem marcação. Na troca de bola de São José, na movimentação, ele ficou livre para chutar. Então São José na quinta-feira fez 11 bolas de 3 pontos, que foi a diferença no placar. Então, fica difícil você pensar que o time chegou tão próximo e na partida decisiva, com tudo a seu favor, caiu de uma forma tão dramática. Ô João Paulo, o que você pode dizer a respeito do comando técnico do Bauru Basquete? Em relação ao comando técnico, acho que tanto a diretoria quanto ao Guerrinha, que é o comandante da comissão técnica, eu acho que falta pensar um pouquinho maior. Hoje existe um patrocínio, todos sabem, esse patrocínio é mais forte que nas temporadas anteriores, mas o time pecou novamente na montagem do elenco.
Então fez apostas em 2 jogadores norte-americanos que chegaram para essa temporada. O Coleman, que é um pivô que tem números muito bons, mas é aquele jogador que faz o arroz com feijão. Não espere nada do Coleman, uma jogada brilhante ou uma bola decisiva. Ovos com bacon, meu caro João Paulo. Exatamente, pode ser também, com um pouquinho de pasta de amendoim de repente. Mas de qualquer forma, é um jogador que ainda é muito cru, é um jogador novo, muito cru, que da mesma forma que ele pega um rebote que você não espera que ele conseguiria, ele erra uma bandeja que qualquer um faria. E o outro jogador foi o John Thomas. Nós que acompanhamos o basquete, dormimos sonhando com Robert Day, que é o ala de Uberlândia, que viria para ganhar a mesma quantia que o Larry ganha. É um jogador extremamente decisivo, de uma qualidade como poucos no Brasil. E nós acordamos com o John Thomas assinando o contrato. John Thomas que saiu de Assis que fechou o time por deficiência técnica. Estava jogando na 2ª divisão da Argentina. Então vem da 2ª divisão da Argentina para o Brasil para jogar em Bauru, um time que quer ser vencedor. Então acho que aí teve alguma falha de comunicação, teve ruído, como a gente fala no rádio, no jornalismo. Então a montagem de elenco para mim falhou. E isso era mostrado nos playoffs, quando o Guerrinha tinha um número reduzido de jogadores para colocar em quadra e para fazer a rotação. Então falhou-se demais nisso. Em entrevista também na quinta-feira, o Rodrigo Pascoaloto, que é hoje o patrocinador da equipe, prometeu jogadores tarimbados, jogadores acostumados a serem campeões. E acho que é isso que falta em Bauru. É muita gente boa, um grupo é legal, o grupo todo é amigo, sai junto, vão pra bares, lanchonetes e tal. Só que time campeão, eu não sei se é assim a melhor forma de se fazer. Eu puxo um pouquinho pro futebol e lembro do Palmeiras bicampeão brasileiro de 93 e 94. Edmundo, Edilson e Evair não se falavam, só que dentro de campo resolviam. O time do Corinthians, bicampeão brasileiro e depois campeão mundial, Rincon, Marcelinho, Ricardinho e Edilson, ninguém se dava bem, só que em campo a coisa produzia. Então, a gente sabe que tem muito dedo da diretoria em não trazer jogadores que têm a fama de serem bad boys. Até o Douglas Nunes, que ficou por 2 temporadas em Bauru, foi dispensado por ser um jogador de difícil trato. Agora, o Douglas Nunes, por exemplo, era um jogador que em jogo decisivo batia no peito e botava a bola na redinha. Então, tem hora que essa família ela precisa ser um pouquinho quebrada para que você possa ter jogadores com espírito de campeões. Eu acho que precisa semear algumas ovelhas nesse grupo de jogadores, como a gente diz, casca grossa, jogadores que vão pegar o time de Brasília e a hora que o Alex Garcia, jogador de seleção, vier pra cima, querer dar de dedo em cima, o cara vai crescer também e não vai se apequenar. A bola na quinta-feira, infelizmente, queimou na mão dos bauruenses e em São José parecia que estava num treinamento. Então, e isso decepcionou demais a torcida. Acho que esse é o grande ponto. A torcida chorando na panela de pressão. Foi uma situação que os jornais todos estamparam na manhã dessa sexta-feira e que mostra o tanto que esse time poderia ter ido um pouco mais longe se tivesse os jogadores mais cascudos, com mais tarimba de decisão. Por essa equipe, o único jogador que participou de finais é um recém-contratado de 21 anos, que é o Ricardo Fischer. Então não pode ser nele o esteio do time, a base do time. Os jogadores mais experientes teriam que ter chamado a responsabilidade e jogado muito mais basquetebol. São agora 2 semanas até o começo do NBB. Acho que é um tempo razoável para se lavar a roupa suja. Não tem que fazer caça às bruxas, de mandar todo mundo embora, traz mais 12, não é isso. Isso aqui não adianta, isso a gente vê em outras modalidades, não adianta você contratar de baseada e achar que isso vai solucionar. Mas você tem que fazer contratações cirúrgicas e trazer para as posições que realmente necessitam. Ontem ainda em quadra, foi anunciada a saída do John Thomas, não vai renovar. O moço vai ser chamado para uma conversa e também não deve ficar. E o armador Luquinhas, que é o terceiro armador da equipe, também deve ganhar passe livre. Agora, precisamos ver, não adianta só mandar esses embora.
quem que vem? Se for para vir do mesmo nível, fica com o cara que tá aqui, que pelo menos ele já tá adaptado. Então, se for para elevar o nível, sim, temos que fazer mudanças. Agora, se for para manter a mesma coisa, vamos chegar em quinto novamente, em sexto, e aí em abril vamos pegar um Flamengo, um Brasília, perder no NBB, e as mesmas desculpas de agora vão aparecer novamente. Aí é só pegar a fita gravada e pôr para tocar, não precisa nem fazer entrevista. Bom, agora eu jogo a bola para Luiz Moraes. Bom, no último domingo teve o GP de Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos, que foi o primeiro grande prêmio, a primeira corrida emocionante naquela pista que estava sendo muito discutida a questão que era uma pista ruim para a Fórmula 1, mas essa corrida foi bastante interessante. Acreditar primeiro a vitória do Kimi Raikkonen, que não vencia desde Spa-Francorchamps em 2009, que é o GP da Bélgica, mas lembrar que em 2010, no final de 2009 ele saiu da Ferrari, foi se aventurar no Rally, voltou agora em 2012 pela equipe Lotus, que não é uma equipe grande para disputar a vitória, mas acabou conseguindo aí muito em virtude do abandono de Lewis Hamilton, que estava disparado na liderança e acabou abandonando com problemas no carro. E destacar também a corrida de Sebastian Vettel, que apesar do Alonso ter tirado alguns pontos ali no campeonato, foi a corrida para o título. Foi sair de 24º para chegar em terceiro, é aquela corrida para você olhar para o cara que chegou em segundo e está disputando o título com você, dar um sorrisinho e falar, olha, é porque eu tive problemas, porque senão eu ganhava essa corrida. E o Alonso sentiu isso não à toa no pódio, Kimi Raikkonen sorrindo finalmente após uma vitória, o Vettel também sorrindo e o Alonso com cara fechada. O Alonso chegou na frente do Vettel e ficou com a cara fechada, porque sabia dessa circunstância. E também essa corrida de recuperação do Vettel me lembrou algumas corridas anteriores também de recuperação, destacado o próprio Kimi Raikkonen, que em Suzuka 2005 saiu de 17º para primeiro e venceu ultrapassando o Fisichella na última volta no Grande Prêmio de Suzuka. Destacar também para a alegria de Zeca Marques também a vitória de Rubens Barrichello em Hockenheim 2000, que saiu de 18º para primeiro numa corrida que choveu e ele foi com o pneu de pista seca. Quantos terminaram? Terminaram uns 12, 13 carros, terminaram bastante. Mas ali que passou o Mika Hakkinen e o David Coulthard da McLaren nessas circunstâncias, que eles pararam para colocar o pneu de pista molhada e o Barrichello continuou com o pneu de pista seca. Destacar também Ayrton Senna em 88, que largou na pole, mas caiu na primeira volta com problemas na largada para 14º, e em 20 voltas depois estava liderando a corrida, ultrapassando inclusive Alain Prost, que era o seu companheiro de McLaren, ou seja, o cara com o mesmo carro, e depois aí saiu para ser campeão. E lembrar que o recorde de recuperação, uma corrida de recuperação, é de John Watson pela McLaren. Em 83, no GP dos Estados Unidos, em Long Beach, saiu de 22º e venceu numa pista de rua. Então imagine conseguir 21 ultrapassagens numa pista de rua. Realmente aí foi um feito e tanto de John Watson. Na próxima segunda-feira começa a edição de número 76 dos Jogos Abertos do Interior, que serão sediados em Bauru pela terceira vez na história. A competição existe desde o ano de 1936, quando foi organizada na cidade de Monte Alto, interior de São Paulo. Com o nome de Campeonato Aberto do Interior, os jogos reuniram 6 cidades, que disputaram apenas jogos de basquete. O título ficou com a cidade mineira de Uberlândia, que jogou contra Franca, Mirassol, Monte Alto, Olímpia e Piracicaba. Em 1937, os Jogos Abertos aconteceram na própria cidade mineira. Essa foi a única vez em que a competição ocorreu em uma cidade fora do estado de São Paulo. Mais uma vez, os mineiros conquistaram o título. Nesse ano, a novidade foi a integração da natação às disputas. No ano seguinte, os Jogos Abertos ganharam um reforço de outra modalidade, o atletismo. Na competição, realizada em Sorocaba, Uberlândia conquista o seu tricampeonato, curiosamente em sua última participação. Com 3 modalidades, o evento começou a ganhar as suas características atuais e abriu espaço para a entrada de outros esportes. Em 75 anos de história, os Jogos Abertos não aconteceram apenas em uma ocasião. Foi em 1989, quando uma greve de professores da rede estadual de ensino inviabilizou a utilização das escolas estaduais como alojamento. As competições voltaram no ano seguinte e a disputa ocorreu na cidade de Araçatuba. No ano de 2008, outra novidade.
a separação das cidades em 2 divisões. Naquele ano, 12 cidades participaram da primeira divisão e desde então essa estrutura foi mantida. O repórter Gabriel Cortez conversou com o médico e ex-tenista bauruense Carlos Eduardo Cury. Carlos Eduardo foi campeão de tênis dos Jogos Abertos do Interior em 1960. E ele conta um pouco da história de Bauru nos Jogos Abertos e critica o formato atual da competição. Era uma festa no interior, né? Os Jogos Abertos, principalmente na época em que ele era amador mesmo. Você não tinha que as cidades mais poderosas não contratavam outros atletas. E praticamente ficou profissionalizado, né? Você pega hoje times de basquete, time de vôlei que não representam os pratas da casa. Realmente as coisas mudaram, mas antigamente cada esporte era forte num determinado setor. Por exemplo, Bauru era fortíssimo em tênis, Bauru também era bom de xadrez, Bauru tinha boas equipes de basquete, vôlei também teve algumas boas equipes, atletismo, Bauru teve uma época que foi fortíssimo, né? Com Vinícius Tavares, Oswaldo Razi, Oswaldo Sbergen. Falava em basquete, era Piracicaba, era Franca, já era São José dos Campos, São Carlos também tinha tradição no basquete. Mas assim, realmente Bauru sempre figurava nas primeiras classificações quando era tipicamente amador, né? E depois, na década de 80, 90 para cá e 2000 principalmente, a coisa foi profissionalizando. E aquelas cidades que investiram mais, como São Caetano, São Bernardo, Mogi, cidades mais ricas acabaram ganhando em algumas modalidades. E o senhor acredita que os jogos perderam um pouco da sua essência? Olha, os Jogos Abertos revelava grandes oportunidades e era uma forma também de um entrosamento, de um intercâmbio entre as várias cidades, né? E era muito amador mesmo. Tinha baile de encerramento, tinha o desfile de abertura era muito bacana, era assim realmente muito legal. Presença maciça do povo nos ginásios de esporte, em todos os esportes a frequência era muito grande, né? Continua ainda, mas só que agora talvez, não sei se perdeu a essência, ele continua sendo uma grande competição, mas eu acho que um dos grandes pecados de não ter mais prata da casa representando é que foi havendo uma certa desmotivação de várias modalidades, né? Que antigamente a gente treinava que quem conseguia jogar Jogos Abertos era o máximo, era um espetáculo a gente participar dos Jogos Abertos, né? Era status para o atleta. Hoje não sei se representa tanto status, porque ele vai representar uma cidade que ele não foi criado na cidade, não aprendeu aquele esporte na cidade dele, com técnicos locais, nas escolinhas, né? Havia uma identificação maior, então, entre o atleta e a cidade. A identificação era muito grande entre os atletas da cidade, entre os próprios atletas. A gente ficava nos alojamentos, era um congraçamento muito grande, e normalmente era só gente que era da própria cidade, né? A gente se conhecia entre as modalidades. Inclusive, saiu muito casamento em Jogos Abertos, de gente que conhecia a namorada de outra cidade, que depois continuava o namoro, entendeu? Não, era realmente uma festa, mesmo porque as cidades eram menos populosas, né? Você imagina, quando Bauru sediou os Jogos Abertos em 57, 58, a cidade era menor, então pegou fogo os Jogos Abertos em Bauru. Inauguração da panela de pressão, aquela coisa toda, foi realmente uma coisa muito legal. A edição deste ano dos Jogos Abertos do Interior começa oficialmente na próxima segunda-feira, como explica o secretário de Esportes Roger Barudi. Dia 12 é o dia oficial, né? Os jogos, na verdade, começam dia 12 a 24 de novembro. Dia 12 e 13 é a entrega da relação nominal, né, de todos os atletas, e o primeiro dia de competição já dia 14. E qual é a expectativa de público? A expectativa é em torno de 13 a 14 mil pessoas, entre atletas e dirigentes. São 28 modalidades, 207 cidades, delegações inscritas, ou seja, é um maior evento esportivo, não do Brasil, mas ele é maior que o Pan-Americano. E quanto vocês esperam de movimentação financeira para a cidade? Olha, levando em conta o estudo que nós fizemos na últimos Jogos Abertos que ocorreu na cidade de Mogi das Cruzes, lá o impacto comercial foi positivo e foi em torno de
de 7 milhões. E a gente pode considerar que está tudo pronto? Tudo pronto, todas as praças esportivas, apenas a pista de atletismo, que é o nosso maior investimento, ele está em fase final, já está com as pinturas das 8 raias, apenas demarcações, alguns detalhes, estão colocando todos os equipamentos que pertencem ao atletismo, né? A gaiola, salto em distância, salto triplo, colchão, são apenas detalhes, e ela será inaugurada no dia 20, que é o primeiro dia de competição do atletismo. A abertura dos jogos vai ser no Sambódromo, na próxima sexta-feira, dia 16. Roger Baruch convida a população bauruense para participar da festa. Aproveitar a oportunidade e convidar todos os bauruenses a participar dos jogos, que a festa é de Bauru, de toda a população. Bauru merece realizar os Jogos Abertos depois de 42 anos. E a grande festa que vai ser a abertura dos Jogos Abertos no dia 16, no Sambódromo, com o mestre de cerimônia bauruense Gilberto Barros, apresentador, e depois um grande show com Paralamas de Sucesso. Para quem quer ir assistir o show e acompanhar a abertura, é só ir? Só ir, é gratuito, essa festa é da população de Bauru. Só para reforçar, a abertura dos Jogos Abertos do Interior de 2012 vai ser no Sambódromo, na próxima sexta-feira, dia 16. E mais informações você pode conferir no site dos Jogos, jogosabertosdebauru2012.com.br. Obrigado aí ao Roger, também ao Carlos Eduardo Cury. Acho que fica o convite para a população bauruense, que há tanto tempo não tem os Jogos Abertos, e vamos ter inclusive competições com astros olímpicos na Cidade Sem Limites. Acho que a população deve acessar realmente o site, se inteirar dos horários das competições, para que possa ver competições, ver jogos, ver disputas de alto nível aqui em Bauru, que não é todo dia que a cidade vai receber gente do porte que durante 2 semanas estará desfilando seus talentos aqui na Cidade Sem Limites. Então fica o convite, eu que vou procurar a agenda do vôlei para tentar ver as meninas do vôlei e também o basquetebol aqui na Cidade Sem Limites, principalmente esses 2 esportes. Mandar um abraço para o professor e coordenador do curso de jornalismo, Juarez Xavier, ouvinte assíduo do Observatório do Esporte e que certamente estará ouvindo o nosso programa aí agora. E você, ouvinte do programa, que acessa as redes sociais e quer mandar seu comentário, sua crítica, a sua observação para a gente, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório de hoje chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Carlos Napolitano, Zeca Marques e Fernando Martins. Equipe de produção e reportagens, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e Marina Goulart. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Carlos Napolitano e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.